Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Leia o primeiro versículo. 1, 2 e 3. Amém? Todos encontraram? Mateus 16. Primeiro versículo. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que ele lhes mostrasse o sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Eu gostaria de ler a parte B com os irmãos. Parte B do versículo 3. Vamos ler? Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Amém? Igreja, pode sentar. Se alguém puder trazer algo para mim, eu agradeço. Está gelada, né? Está chegando. Ele foi lá para São Begatá, você foi? Ele levou. Glória a Deus. De voltada, mas não faz. E a de volta atrás, mas não faz. Amém. Obrigado, Tiago. Deus continue abençoando sua vida. Amém, irmãos? Teve um dia que eu falei para meu esposo, eu falei para você ou não, né? Eu acho que eu fiquei na minha mente, nunca mais eu vou pregar. Mas tem jeito não, irmãos. Meu Deus, que estreito. Eu falo isso direto, mas de repente estou aqui no público pregando de novo. Amém, irmãos? Amém. Eu estava meditando sobre a palavra do Senhor, sobre a questão dos sinais dos tempos. E eu concluí o seguinte, irmãos, que Deus, Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é maravilhoso. Porque tudo que Ele faz é preocupado comigo e com você. Deus, irmão, jamais Ele viria lá do céu para cá, sem sinal nenhum, sem dizer. Ele não vai, lógico que você não vai saber se é hoje, se é amanhã, não. Mas os sinais estão bem na cara, né? Então, Deus, irmãos, Ele é perfeito nisso. Ele sabe quando o ser humano é desapercebido. Eu estava meditando questão de organização de sinais, já que a gente sabe que o Brasil, apesar que ainda é terceiro mundo, você vai entender, né? Porque eu acho que você está embolado do que eu quero falar. Mas é interessante que na Índia, irmão, se você vê a Índia no trânsito, ela não tem sinais. E veja a bagunça que é. Então o que eu quero, o que tem a ver conosco, né? É aquele povo, irmãos, que não tem nada com Deus, que vive aí desorientado. Não é que não vai ter sinal. Na parte espiritual, na parte de Deus, sempre vai haver sinais. Deus nunca vai tratar seu povo como a Índia trata. Entendeu, irmãos? Sem sinal nenhum. Se você vê... Lá no YouTube, eu não aconselho na televisão aberta não, que não é sem futuro. Vá no YouTube e veja o trânsito da Índia para você ver a bagunça que é. Meu irmão, é uma bagunça. Olha, ele não usa cinto de segurança, tem nada lá não, é uma bagunça. Então isso aí, irmãos, você pode retratar como mundo, pessoas que desorientadas. Você já imaginou? O espiritual da pessoa no zero é daquela forma. Só que você voltando aqui para o Brasil, ou então vamos para os Estados Unidos, um negócio mais chique, né? A gente vê a questão da organização no trânsito. Então é isso que Deus quer. Deus, Ele quer organizar a tua vida. Certo, irmãos? Para que tu perceba o quanto Ele te ama. E que tudo isso aqui que eu vou trazer hoje para você é o sinal de amor de Deus para você. Amém, irmãos? Aqui em Mateus, que a gente acabou de ler, está falando sobre que os fariseus, ele chegou para Jesus, né, e pediu um sinal para o Senhor. Aí Deus diz assim, ele falou que eles eram hipócritas, né? Porque como é que ele sabe discernir se vem chuva, se não vem, não é? Imagina, se ele sabe discernir isso, porque ele não ia discernir os sinais que Deus ia colocar no caminho deles. Os sinais que Deus já estava mostrando, mesmo naquele tempo. Então, irmãos, a questão é você tá esperto, entendeu? Quando você pega teu carro, irmão Luciano, Diácono Luciano, vai pegar seu carro. O senhor não tem que ir no trânsito na doida, né? Não, tem a questão do sinal. Olha a coisa linda. Se você vai no sinal de trânsito, você vai fazer aula, né? Para ser motorista, como a Aninha foi, né? Aninha, você já foi aprovada? Não, eu vou orar por você. Olha só, irmãos. A responsabilidade é que não só é os 3 sinais, você já percebeu. Eu nunca fiz, meu marido fez. E não é só aqueles sinais que tem, não, viu, no trânsito. São muitos. Existem locais, irmãos, que você passa,
que é perigoso. Então, ele vai dizer que ali tem uma curva perigosa. Ele vai dizer que ali tem quedas de montanha, né, da montanha, né, que chama deslizamento de terra, né? Eita, falei chique, deslizamento. Então, isso aí tudinho, irmão, para você ficar em alerta. O motorista, ele não vai pegar no volante e dormir, não. Mesmo assim é você. Você tem que estar atento aos sinais de Deus. Aí, veja só. Aí o Senhor, ele chama de hipócrita. Por quê? Porque o Senhor, ele é organizado. E como o amor dele é grande por nós, ele sempre vai nos mostrar os sinais. Veja só, irmãos. E tem mais coisa aqui para que você venha entender a questão da pregação de hoje, né? Veja só. A questão dos sinais é interessante. No Rio Grande do Sul, uma coisa mais recente, certo? A Defesa Civil chega lá e começa a falar para o povo: abandone as casas, gente, porque aqui vai ter uma enchente. Aí foi o que o povo fez? Continuou lá. Fizeram o quê? Penduraram, né, os móveis. Às vezes é assim, né? A gente fica desapercebido das coisas de Deus. Deus, olhe, você vigie, olhe que eu estou lhe alertando. E a gente não quer dar ouvido, irmão. Por quê? Às vezes é o apego ao móvel, à casa, às paredes, ao mundo. E olha só, o pessoal estava tão apegado. E olhe, a enchente, ela não só foi para pobre, não, viu? Diga assim, não foi só para pobre, não. Atingiu mansões, irmãos. O pessoal não queria sair. Teve famílias que morreram agarrado, abraçadinho, olha, porque não quiseram sair da... Talvez não acreditasse, né? Talvez estava pegado com medo de perder o bem, é o bem, né, que chama. Então, irmãos, veja só. Tudo isso, você veja que na Terra a gente tem vários sinais. A questão da tsunami na China. Eu sou atualizada, que eu gosto de ver, né? Lá na China, irmãos, e nessas regiões lá, sempre tem tsunami. Aí o que acontece? Eles se preparam. Eles estão se preparando sempre por causa... Aí o que acontece? Tem uma sirene lá que é perturbadora, que ela faz uma zoada, irmãos. Parece até que Jesus está vindo. É porque é uma zoada muito feia, não sei se vocês já viram. Aí o que o pessoal faz? Eles procuram as montanhas, lugares altos, para poder, né, não morrer afogado. Mas veja só, irmãos, tudo se tem sinais. As pessoas são desapercebidas porque querem. Imagine Deus, se Deus não ia dar sinal para mim e para você, de que Ele estava voltando. Aí veja só. Como o Senhor diz, né? Nós conseguimos interpretar. Você não consegue interpretar esses sinais? E por que não vai interpretar os sinais de Deus? Existem muitos sinais da volta do Senhor, mas hoje trarei apenas 3. Amém? Eu li, tá? Está aqui, anotei. Primeiro, abalo na natureza. Você já percebeu o aumento da temperatura, o que está acontecendo com a natureza, irmãos? Não é brincadeira não, irmãos, é coisa louca. O homem, ele não tem domínio sobre a natureza. A Bíblia fala que a natureza, irmãos, ela está... Lá em 8 de Romanos 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É como se fosse, irmãos, uma dor de parto. Veja só a bagunça que está a natureza. Agora, por causa de quê, irmãos? Do pecado, até a natureza está gemendo. Ela está sofrendo dores de parto. Veja só que situação, está uma loucura. Veja só, em 92, eu fui no sertão, fui em Sousa. A temperatura de Sousa, irmãos, é terrível. Vocês já foram no sertão, irmãos? Que coisa quente, imagina o inferno, né? Meu Deus do céu. Mas veja só, mas a gente não vai chegar no inferno ainda não. A pregação de hoje é só sinais. Aí veja só, eu fui para o sertão, Tiago Luciano, em 92, acho que foi em 92. Cheguei lá, eu, misericórdia, que lugar quente, Rose. O negócio ia esquentando, esquentando. E de noite, lá vem aquele ventinho, né? Eu digo, oh, glória, um ventinho. Mas, irmão, vem vento com poeira. Entrava no nariz, secava o nariz, a garganta ficava aquele negócio arranhando. Eu, Jesus, que agonia é essa? Ai, Senhor, eu quero ir para o litoral. Aí, veja só, foi em 92. Eu acho que foi esse ano ainda. Você sentiu o calor aqui, irmãos? Eu acredito que chegou quase a 40 graus, irmãos. Então, veja como é que a natureza está. Você, para sentir calor hoje, para você ficar desesperado, não precisa ir para Manaus, não, lá para a terra de Cunhada, que Cunhada está morando. Não, nem para o sertão, até aqui também. Isso é o sinal da volta do Senhor, irmãos. O sol está se aquecendo, Deus está voltando e as pessoas estão desapercebidas. Acha que tudo isso é natural. Ah, é assim mesmo, a natureza é assim mesmo. Essas coisas que estão acontecendo é normal. Não é normal, irmãos. Deus está querendo despertar você e a mim para dizer, ó, igreja, estou chegando. Você acha que Deus vai querer o pior para você? Imagine o sol descer mais um pouquinho na terra, a gente se derreter. Deus não quer isso para nós, para a nossa vida. Mas Deus, irmãos, Ele está dando sinais de que Ele está voltando. Por isso que a natureza está do jeito que está.
É enchente, é furacão, é tsunami, é maremoto. Veja, tudo isso, se você for perceber, antigamente tinha, mas era bem menos. E Deus está começando a puxar a nossa orelha. Olhe para aqui, olha, estou voltando. Você, quando é pai e mãe, você chama a atenção do teu filho, não chama para ele ter atento, não levar um choque. Deus está dizendo que não quer que você fique aqui na terra, não. Deus, ele quer te levar para o céu, mas você tem que estar apercebido. Não, tem que estar apercebido, esse nome é apercebido. Veja só, primeiro foi o quê? Abalo da natureza. Então, aumento de temperatura. Ou muitas coisas que estão acontecendo. Tem a questão também, irmãos, das doenças, das pragas. A gente não precisa estar no Egito, não, para a gente ver as pragas, não. Não, continua aí as pragas, irmãos. Aí veja só, teve a Covid, microcefalia, a dengue, é muita coisa ruim. Você já percebeu? Você já acordou para Jesus, que isso aí Jesus está voltando? Deus, ele está permitindo tudo isso para a humanidade, ela acordar. As pessoas, irmãos, quando está sem dor, está de barriguinha cheia, tudo certo, não quer saber de Deus. Pode perceber, não quer saber de Deus, mas o que Deus faz? Permite tudo isso para chacoalhar as pessoas, para elas acordarem para o reino do céu. Aí veja só, irmãos, isso tudo, irmãos, é a volta do Senhor. Você sabia que até tem uma droga que o pessoal está tomando aí num país, que eles estão virando zumbis, como fossem zumbis? Já viram? Pessoas arrastando assim, para eles tinham feito cobra, perderam o controle, mexe com o cérebro, com a mente deles. Isso aí também são sinais, irmãos, de que Jesus ele está voltando. Outro, irmãos, é a questão do acréscimo da ciência, o avanço tecnológico. Veja só, o pastor Ricardo ele pregou sobre esse tema na igreja, achei engraçado, aquela parte que antigamente o pessoal estava nos cavalos no meio da rua, não é isso? E de repente tem avião, helicóptero. Isso é o que, irmãos? É o avanço da tecnologia. Diga, Jesus está voltando. Aí veja só, irmãos, em Daniel 12:4, parte B. Alguém abra aí, irmãos, que eu esqueci de anotar aqui. Aí a gente vê o avanço tecnológico, veja só. Aí a gente diz, ai, como é bom ter um celular, coisa tão prática, maravilhosa. Mas todas as vezes que você olhar para o celular, diga, Jesus está voltando. Porque esse negócio avançando assim demais, é porque Jesus está às portas para vir nos buscar. Porque não é a terra, irmãos, por mais avançado que seja a tecnologia, a terra nunca vai ser melhor que o céu. Nunca. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. É isso que está acontecendo, as pessoas correndo de um lado para o outro. Veja só, quando não se tinha a questão do celular, o que as pessoas faziam? As pessoas, irmãos, faziam cartas. Era ou não era? Era carta. Fez isso, Rose? Muitas vezes. Eu não gostava muito não, porque eu não escrevia muito certo. Eu ficava meio cabulada para fazer. Mas era, irmãos. Aí veja só, antigamente, para mim poder falar com o marido, eu ia para o orelhão. Pense no mico, era um monte de gente. Aí não podia nem, né, falar com o namorado direito, porque o povo ficava escutando. E o povo ficava com cara feia se você demorasse. Aí veja só, irmãos. Aí vem, isso foi, nos anos 90 foi que surgiu o celular. Aí surge um celular feito uma bolacha. Irmão, o bicho era assim, olha. Grosso, pesado. Eu tinha vergonha de usar ele. Foi dona dizendo, foi sogra, já gosta dessas coisas avançadas. E uma vez ela disse assim, olha, Sulamita, tome, leve com vocês. Meu irmão olhou assim e tocou no ela ligou. Meu Deus, ela ligou no ônibus. Só tinha gente, irmão, com esse bendito celular. Pense numa vergonha. Eu disse, Jesus, todo mundo olhando para a gente. Novidade, né, irmãos? Era enorme. Então, hoje você vê, esse meu celular aqui, meu Deus, está ultrapassado. Ainda tem outros melhores. Tem o G5, né? É G5? Que é o mais avançado? Eu sei lá, tem tantos, irmãos, de todo tamanho. Aí, veja só, irmãos, é muito bom a tecnologia. Porque, veja, mais de uma forma prejudicou, porque as pessoas estão mais individuais, elas estão, irmãos, mais independentes, elas não estão mais sociáveis como antes. Aí veja só, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que Jesus está voltando. Outra coisa, irmãos, que eu anotei aqui foi a questão do Pix. Vocês não sofreram, vocês são mais jovens, não sofreram as filas que a gente enfrentava para poder ir para banco, meu irmão. Eram umas filas enormes para poder comprar ticket. É ticket, né? Um stick dos papéis, não era, Rose? Irmão, a gente sofria, os mais velhos aqui sofriam, né? Com essa situação. Veja só, hoje você tem um Pix, você de casa, você já bota. E eu vou dizer, viu? Tem desculpa não ofertar, não, viu? Tem gente que fica com conversinha, não é? Misericórdia, mas era. Não, tá em casa, olha, Deus está vendo, vá pro Pix. Mas irmãos, o Pix ele é muito bom. Né? A questão do GPS, irmãos. Você ia para dentro de uma mata com a bússola, era ou não era?
Mas hoje a gente tem o quê? O GPS. Né, Diácono Rivaldo? Ontem, se a gente não tivesse um GPS, a gente estava perdido dentro da torre. Misericórdia. Olha que tem uma ladeira lá, irmãos. Se a gente fosse parar lá, não saía, não. Só empurrando o carro. Então, irmãos, Deus ele é tão bom. Tudo isso Deus está permitindo para que você não fique nem apegado no celular, na tecnologia, na bestalhada, não. Você tem que acordar e dizer que Jesus está voltando. E a facilidade também de... Você sabia que quando... A última coisa que vai acontecer para Jesus voltar é todos conhecer o Evangelho? E como é que vai acontecer isso? Através da internet, da tecnologia. Porque tem local, irmãos, que você não tem como chegar, não. Tem ilhas que não tem como você chegar lá. Mas através do celular você ultrapassa e chega. Então isso, irmãos, é o avanço da tecnologia. Outra coisa, irmão, desordem no mundo religioso. Está acontecendo isso? Uma bagunça no meio religioso? É uma bagunça, irmãos. Falsos cristos e falsos profetas, o Senhor sempre falou. Vai existir falsos cristos, falsos profetas. Olha, Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Veja só isso que está acontecendo. Quantas e quantas igrejas. E olha, irmão, tem igrejas antigas que estão arrumando para seita. Se você não percebeu, se você conhece a Bíblia, você vai compreender o que eu estou falando. Existem coisas bizarras. Macumbeiro dentro da igreja, se passando por crente, irmãos. Pessoas que se convertem, saem do espiritismo, da macumba e traz suas manias para dentro da igreja. O povo não conhece a Bíblia. Aqui é a Bíblia, né? Aqui é a agenda. Não conhece a Bíblia. Amém, irmãos? Aí são enganados. Por isso que Deus diz o quê? Se possível, aos eleitos. Mas sabe por que os eleitos a gente não é enganado? Porque a gente conhece a Bíblia. A gente está lendo ela todo dia, não tem como a gente se enganar. Então, por que as igrejas estão bombando e muita gente? Outra coisa, show, irmãos. Agora não existe culto, não. O culto não é mais para Deus, é show. Se não for show, o povo não vai, não. Tem pastores, irmãos, que não tem nada de pastor, que faz a vontade do povo por causa do dízimo, por causa do dinheiro. Isso aí, irmãos, está enganando e está sendo enganado. Deus disse o quê? Temos que pregar arrependimento. Temos que levar o povo para o povo voltar ao arrependimento para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, muitos não querem saber da Bíblia porque é um espelho. Ele vai te mostrar o teu pecado, o quanto somos pecadores, dependemos de Deus. Por isso que tem muitos e muitos que se fazem pastores que não querem saber da Bíblia, não. Irmãos, tem uma igreja que eu nunca vi ninguém incentivar. Eu fiz parte de uma igreja grande e nunca vi ninguém incentivar. Leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Nunca, irmãos. Eu vim ler a Bíblia mesmo agora. Eu acho que uns 2 anos para cá, que realmente eu vim ler a Bíblia. A Bíblia não é qualquer livro, ela é a palavra de Deus. Ela é revelação para nós, irmãos. Como é que eu vou saber o que é que Deus tem para mim se eu não abro a Bíblia para ler? Eu tenho que conhecer a Deus através da Bíblia. Não é através do que as pessoas estão pregando por aí, não. Pelo YouTube, não. É pela Bíblia, irmãos. Então, por isso que está falando sobre a desordem do mundo religioso. Existem muitas coisas erradas e as pessoas estão dormindo. São pessoas dolentes, que estão indolentes, que estão aí cochilando. Tá nem, porque a minha igreja é muito maravilhosa. Meu pastor é tão carismático. Mas nada de Bíblia, irmãos. Nada de Bíblia. Você é o centro, meu filho. Você é mais importante do que tudo. Olha essas pregações daí, açúcar, irmãos. É açúcar, são coisas que vai te matar espiritualmente. Quando a gente quer educar um filho, quando o filho está errado, você tem que dizer que ele está errado. Isso é ser pai, isso é ser mãe, é passar a mão no erro, não. Mesma coisa é Deus, irmãos. Quando nós estamos errados, Ele puxa a nossa orelha. Porque Ele nos ama. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Salvador. Por isso que Ele chama a atenção. Jesus advertiu que muitos surgiriam alegando ser o Messias, ou profeta enviado por Deus. Domingo de manhã, o pastor Ricardo está dando aula sobre seitas e heresias, né? Então fala assim, foram quantos cristos que surgiram por aí? Foram 180, irmãos, que se diziam Cristo. Você já imaginou? Cristo. E você pensa que esse povo não cura, não? É? Cura. Né, pastor? Ele faz coisas, irmãos, sobrenaturais. Que se as pessoas não conhecerem a Bíblia, digam, isso é Cristo mesmo. Não é, irmãos. É para enganar. E existem pessoas caindo. Existem pessoas morrendo espiritualmente. Até dentro das igrejas. É profeta que Deus não mandou falar. É visagem. É revelação que não existe. Mentiras e mentiras. Porque é isso que o povo vai atrás. É como se fosse um cartomante gospel.
É como se fosse um macumbeiro gospel, irmãos. Misericórdia. É hora de voltarmos para a Bíblia, voltarmos para Deus e levarmos a sério o Evangelho. Não está com essas, dando ouvido a essas coisas mentirosas. Se Deus fala, irmãos. Com certeza, mas existe muita gente mentindo nos púlpitos da igreja, pastores, igrejas, tem muitas coisas, irmãos. Existem muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios, tem. Mas existem muitas igrejas que o negócio é dinheiro, irmãos. Se você for ver a sujeira que está, só o sangue de Cristo. Eles disfarçam de cordeiro, mas são lobos vorazes. Eu sei que depois da minha partida, olha o que o Senhor disse, entre vós penetrarão, entre onde, irmãos, que o Senhor disse que ia estar esse povo? No mundo. Olha o que Deus diz aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29, 30. O Senhor está falando, não foi do mundo não, irmão. São pessoas dentro da igreja. São pessoas com palitozinho bem gomado, de marca, sapato de sei o que, de jacaré. Estão enganando, irmãos. Porque as pessoas ficam, tão arrumadinho, meu Deus, parece um santo, parece, mas não é. Parece, mas não é, irmãos. As pessoas se enganam porque o povo está de paletó. Até os deputados, irmão, o presidente usa paletó, meu irmão. Veja a situação. Então a gente não tem que se encantar com essas coisas, não, irmãos. Acréscimo da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? O pastor falou várias vezes aqui. Iniquidade é pecado de crente, irmãos. Pecado de crente. E no tal escândalo aí, veja só. A iniquidade é pecado de crente, está aumentando a imoralidade, a corrupção e a desonestidade. Como é que eu sou desonesto? Como é que eu estou adulterando se eu sei que a Bíblia me condena se eu fizer isso? E tem pastores assim. Olha, irmãos, por isso que tem igreja que está lotado por aí, porque o povo está sendo enganado. E eles não estão nem aí. Ué, não tá falando contra eles, não está dizendo que eles estão errados. É os bonzinhos, é as vítimas. Porque pense numa coisa triste, irmão, quando a pessoa se põe no lugar de vítima. Se você tem o que tem, é Deus quem te dá. E a gente não merece. A gente merecia o inferno. Pode ter certeza disso, irmãos. O inferno. Mas aprova a Deus querer nos salvar. Amém, irmãos? Então, acréscimo da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que o amor de muitos? Ui, misericórdia. Parecendo que esse pastor vai ter coisa. Por que o amor de muitos esfriará, irmãos? Justamente porque é o seguinte: você está numa igreja há muitos anos e você fica ali, né? Tudo que o pastor fala, você faz assim, né? Coisa linda. Aí, de repente, irmão, lá vem a decepção. Aí você descobre coisas erradas do pastor. Aí o que vai acontecer? Se você não tiver apegada a Jesus, que é perfeito, e a Bíblia, você faz o quê? Você vai para o mundo. É ou não é? Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão idolatrando o líder. Líder igual a você, irmãos. É falha igual a você. É tentado 24 horas igual a você. Não, parece que é pior, né? É igual a tapioca. É dobrado. Você pensa o quê? Que o que você passa, os líderes não passam, irmãos? Passa também. Mas a gente tem que permanecer firme e focado em Cristo. Esfriamento do amor. Jesus disse: nos últimos dias muitos esfriaria. Devemos permanecer apaixonados por Deus e uns pelos outros, irmãos. Veja só, se isso aqui não acontecer, então você não conhece a palavra de Deus. A misericórdia de Deus não te alcançou. Porque se a misericórdia de Deus te alcançou, você entendeu que você é amado por Deus, então você também vai amar. E por último, irmãos, ninguém está dormindo não, né? Estou terminando. Deixa eu ver, 8h25. Por último, irmãos, apostasia. Apostasia significa, sabe o que, irmãos? Abandono da fé. Quantas pessoas não creem mais em nada? Não creem mais na palavra. A gente vai falando aqui, vai falando e as pessoas nem aí. Isso é abandono da fé, irmãos. Você sem fé, você não é ninguém. Tá, sem fé eu não acredito em Deus. Se eu não acredito em Deus, então, meu filho, você vai viver feito um defunto no meio do mundo? Então não tem sentido a vida sem fé, sem você acreditar. Você tem que acreditar. Meu pai sempre dizia: minha filha, a Bíblia é o seguinte: se disser que o camelo entrou dentro da agulha, você acredite. Ele dizia desse jeito. Ele falava sério, irmãos, você acredite. Meu pai era super ignorante, tem aquele jeitão dele de sertanejo, mas ele sempre creu na palavra do Senhor.
Existem pessoas, irmãos, que estão querendo mudar a palavra do Senhor. Aquele Feliciano, Marco, ele falou, não foi questão de... Não está gostando não, irmão. Marco, ele não está muito gostando da Bíblia, está querendo mudar o bichinho. Ô, Jesus, é muito atrevimento. Ele está querendo mudar algumas coisas, porque ele não está concordando, né? E, como é que pode, irmão? Imagina aí. Está vendo aí que coisa? Ele acaba que prega, que pula, que faz aquelas coisas todas, né? Eu sei lá, um negócio que tem aí. Então as pessoas ficam encantadas com o jeito. Irmão, você tem que ver a vida da pessoa, os frutos. Como é que eu vou saber se aquela pessoa realmente está na presença do Senhor? Veja os frutos. Como é que essa pessoa está vivendo durante, né, a vida? Não é? Tem que ver. Não é, Luciano? Tem que ver como é que é os frutos, meu filho. Então, veja só, o que é que Deus faz com aquela árvore que não tem fruto, tem nada? Ela é cortada e indo para o fogo, né? Vai ser queimada. Devemos, irmãos, estar atentos aos sinais dos tempos. E veja só, irmãos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônio. 1 Timóteo 4:1. E não é isso que está acontecendo? É porque é o seguinte, irmãos. Veja só. A gente vê, foi aqui que eu anotei, que eu até esqueci de falar para a igreja. Desordem no mundo espiritual. Eu não sei se foi aqui que eu coloquei a questão da igreja inclusiva. Você sabia que existe igreja inclusiva? Você sabia? Você sabia que existe Bíblias, né? Que eles também fizeram, não foi? Por quê, irmãos? Os bichinhos é tudo vítima. Agora, veja só. As pessoas que estão fazendo isso, vai junto com ele para o inferno. Olha, que futuro tem. Não é melhor ser sincero? É melhor ser sincero, irmãos. Meu filho, se conserte, porque isso aí, ó, não agrada a Deus, não. O que é que tem? Vai morrer? É um remédio bom, mas às vezes até arde. Mas cura. Para que está botando um remédio que não vai servir? Uma garapinha de açúcar que não vai te servir? Aí veja só. Aí tem, irmãos, a igreja inclusiva. Aí veja só, irmãos. Sinais, para mim, irmãos, é um alerta. Deus está te alertando. E as coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus é para a eternidade. Uma vez eu estava na internet, aí botaram lá, sobre a salvação, meu Deus, alguma coisa sobre o céu e o inferno. Aí eu disse assim, louva a Deus, né, que Deus realmente me salvou. Mas se eu chegar na frente do Senhor, e mesmo assim ele se vá para o inferno, sabe o que botaram? Você já meditou como é que é o inferno? Irmão, aquilo ali tirou meu sono. Eu digo, meu Deus, melhor que Jesus não faça isso comigo. Mas ele é justo, irmão. Ele não vai fazer isso. Olha, ele tirou o medo, ele tirou a insegurança da nossa vida. Temos que ter a certeza que ele realmente nos resgatou. Você já parou para imaginar como é que é o inferno? Alguém já parou para imaginar? Já? Já, Rivaldo? Irmãos, eu vou dizer, o inferno é coisa séria, irmãos. E outra, as pessoas que vão para lá, elas vão ser torturadas. Torturadas dia e noite. Você já imaginou, irmãos? É isso que Deus quer para a tua vida? É por isso que existem os sinais. Porque Deus, ele quer que nós nos acordemos e nos despertemos. Para que servem os sinais? É para você fechar o olho ou para você ficar atento? Deus está dizendo nessa noite para você ficar atento e alerta. O Senhor está voltando. E olha só, tem a história das 10 virgens, lá em Mateus, né, 24? 25, que fala o quê? As noivas, irmãos, elas adormeceram. Todas adormeceram. E quando o noivo vem, o que acontece? Elas estão todas dormindo. Mas só 5 estavam preparadas, a questão do azeite. Será que você está preparado para o Senhor? Para o teu noivo? Porque ele vai bater as portas, irmãos. E ele vai chegar na nossa vida. E eu estava conversando com o marido, que era o seguinte. Noiva nenhuma, irmão, vai estar toda relaxada, toda desmantelada para esperar o noivo. Letícia, você fica como? Linda e maravilhosa. Vai dizer que não? Não é não, Rafinha? Quem é mais noiva aqui? Ingrid, ela não vai, irmão, ficar descabelada. Ninguém vai ficar aqui descabelado. Mesmo se a gente ter esse cuidado com os nossos, né? Eu também tenho cuidado com o marido, de vez em quando eu me arrumo, né, marido? Então, para ele não me abandonar. Então, o que acontece, irmãos? A gente tem que estar pronto, cheirosinha. E por que para Deus não, irmãos? É desmantê-lo. Um pé no mundo, pé na igreja, não sabe o que quer. Não está nem aí para as coisas de Deus. É tempo de despertar, irmãos. Ame a obra do Senhor. Dê o teu melhor para Ele. Faça igual a Ana fez. Ana estava pedindo um filho. O melhor que ela tinha, ela deu para Deus. Será que você tem feito isso com teu Deus? Ou você está nem aí, está feito o trânsito lá da Índia. Está nem aí, bate. Não está nem aí, irmãos. Deus, Ele está te despertando nessa noite. Porque Ele te ama.
Ele não quer que você vá para o inferno. E outro, irmãos, você já imaginou Diácono Rivaldo chegar lá na casa de Letícia e a noiva dele está toda desmantelada, cheirando a cebola, alho? Irmãos, eu não acho que Diácono Rivaldo ia gostar dessa ideia. Você já imaginou se Jesus volta agora, a gente não está preparado para ele? A gente vai receber Jesus de todo jeito mesmo, irmãos? Temos que estar cheiroso espiritualmente. Temos que estar dentro da palavra, amando a palavra dele, que é a principal coisa, irmãos. Você não quer ser enganado, não? Como esses sinais estão aqui, ó, pessoas que se iludiram, estão tudo enroladas por aí, é porque não conhecem a palavra. Temos que conhecer a palavra, temos que estar em alerta, que o Senhor está às portas. Amém, irmãos? Cadê a banda? Vamos louvar o Senhor, minhas lamparinas?